Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui pelo canal da BucoCast, mais um cirurgião bucomaxilofacial. Esse é o canal da Buco, né, gente? Recebo aqui diversos nomes importantes da bucomaxilo, da especialidade, e é um prazer imenso mais uma vez estar com vocês e a gente poder falar um pouquinho mais sobre a especialidade, que é assunto que não tem fim, né? Antes de eu entrar na bucomaxilo, eu pensava assim, cara, eu acho que vai chegar um dia que eu não vou ter mais o que falar, né, dentro dos assuntos da bucomaxilo, mas nós vamos passar aqui ainda longos anos falando sobre a especialidade, porque a especialidade vem cada vez mais inovando, trazendo coisas novas, técnicas novas. Então, já me questionaram uma vez sobre, viu, não vai chegar uma hora que você não vai ter mais assunto para você tratar dentro do canal da BucoCast? Não, isso não vai acontecer, porque a bucomaxilo é uma coisa surpreendente, cada vez mais tem novidades, né? Enfim. E hoje eu estou recebendo aqui mais um cirurgião bucomaxilofacial, o Dr. Ricardo Soares. Meu amigo, um prazer imenso recebê-lo aqui. Obrigado por você ter vindo e a gente fazer um podcast hoje aqui, falar um pouquinho sobre a sua trajetória, falar um pouquinho sobre a sua carreira e cirurgia ortognática, ATM, apneia do sono. A gente vai bater um papo bacana aqui. Seja bem-vindo. Grato, Ismael. Eu que agradeço aí o convite, participar desse programa aí, que é querido dos bucomaxilos e principalmente dos pacientes aí que buscam um tratamento, uma solução aí para suas patologias, né? É importante, cara. A gente tem, além da BucoCast, a gente tem também o Ortognática Sim. Então, quando nós começarmos a falar sobre cirurgia ortognática, esse conteúdo a gente vai também levar lá para o Ortognática Sim, que tem muitos pacientes que inclusive, eles mandam mensagem para a gente buscando tratamento, achando que o BucoCast é um cirurgião, né? Eu queria marcar uma consulta, isso já aconteceu várias vezes e, obviamente, quando surge algum paciente, a gente sempre indica, dependendo da região. Aí a gente já recebeu paciente de Belo Horizonte, Rio Grande do Norte, porque esse é um programa que atinge, graças a Deus, aí a nível nacional. Dr. Ricardo Soares, eu queria que você falasse um pouquinho, cara, como que você entrou na especialidade, né? Porque hoje o bucomaxilo tem uma jornada longa aí de aprendizado para ter uma formação, né? Uma carreira onde ele consiga estar atendendo, principalmente essas áreas de cirurgia ortognática, ATM, que demanda um conhecimento, né? Uma exigência de conhecimento para que você consiga tratar esses pacientes. Mas lá do início, como que você entrou na especialidade ou como você começou na graduação? Ismael, eu me formei no ano de 2000, né? Fiz uma faculdade em Ribeirão Preto, a Unip, campus de Ribeirão Preto, e desde então sempre gostei da área de cirurgia. Gostei, fiz um estágio ali na Universidade Federal de Uberlândia, né? Fui 2 anos ali fazendo estágio, a gente ficava em contato ali com o ambulatório de bucomaxilo. E me formei, fiz clínica geral, né? Fui aprender de tudo. Meu pai é dentista também, é cirurgião dentista, é cirurgião bucomaxilo, né? Então eu tive essa escola já. Fiz implantodontia, né? E num segundo momento parti para a cirurgia bucomaxilo, que é o que eu realmente gosto, né? Mas eu tenho uma clínica multidisciplinar, né? Fiz muita clínica geral, faço ainda. Não tem como, né? Tem que fazer, né? Tem que fazer, tem que ter um pouquinho de tudo, né? Para a gente poder dar soluções para os pacientes, né? De acordo, tá? E hoje estou na bucomaxilo aí, apaixonado e tocando em frente aí, sempre buscando aprendizado. Você veio de uma família onde já existia uma referência dentro da especialidade. Foi mais fácil para você tomar a decisão, então, para o caminho da bucomaxilo? Sim. Foi influenciado pelo pai? Foi, com certeza, né? Não tem como, né? É o primeiro professor e é até hoje, né? Legal. O pai está com quantos anos? Como que chama o pai, doutor? Chama Lauro Manuel Soares, está com 79 anos. Caramba. Quando as experiências que você ouvia dele, da bucomaxilo, com a realidade de hoje, com o advento da tecnologia, são mundos totalmente diferentes, né? Totalmente diferente. Ele deve dar risada hoje quando você fala de planejamento virtual, coisas desse tipo, né? Ele fica encantado, né? Com a evolução da cirurgia bucomaxilofacial, né? Como eles trabalhavam antigamente, né?
cirurgias longas, né? Equipamentos que exigiam muito mais conhecimento e técnica, Sim. né? Eu vejo, né? Hoje facilitou, né? Mas isso é bom para o cirurgião e é bom para o paciente. E coisas que ainda permanecem desde a época dele, como o planejamento, por exemplo, que ainda tem muitos colegas que ainda fazem a técnica convencional, modelo de gesso, e que dá certo, coisas que começou e pendura até hoje, né, doutor? Tão certo quanto o virtual. O virtual veio facilitar, né? Mas esse conhecimento da origem, isso é importante a gente ter também. E a gente tem uma escola aqui no Brasil que chama SUS, né? E não dá direito ainda a fazer esse tipo de planejamento, essas tecnologias. A gente espera que um dia venha a acontecer, né? E facilitando a vida de todos. Para você escolher a especialidade, porque assim, eu diria que a bucomaxilo ela é uma academia à parte da odontologia, né? Vamos dizer assim, porque demanda praticamente uma outra faculdade, né? Você precisa de uma imersão muito grande para você realizar os procedimentos que estão dentro da especialidade, né? Falando em cirurgia ortognática, artroscopia, que são cirurgias que exige do cirurgião uma escola, né? Um tempo para você conseguir realizar os procedimentos. Quais foram os incentivos? Eu queria ainda falar um pouquinho sobre a sua experiência, né, como a referência do pai, né? Quais foram os incentivos que te levaram a escolher a especialização, né? O que ele falava para você? Olha, cara, isso aqui é uma área assim, isso porque, obviamente, foi nele que você buscou, né, uma referência de escolha para entrar dentro da especialidade. Porque a bucomaxilo, eu diria assim que você tem que estar muito motivado e tem que estar com muita vontade, porque dentro da odontologia é uma área que exige muito do cirurgião, né? Porque ele está dentro de hospital, né? Pacientes com anestesia geral, você tem toda uma equipe multidisciplinar, médicos, anestesista, que é diferente daquele cirurgião que está no consultório, que faz outros tipos de patologias, outros procedimentos. Então, assim, está muito próximo da medicina. Quais foram as motivações que você encontrou nele para seguir carreira dentro da bucomaxilo, doutor? Então, ele foi funcionário concursado da Prefeitura de São Paulo, né? Então, trabalhou no Saboia, no hospital ali do Jabaquara, no hospital do Mandaqui, né? Então, eu estava em casa, ele saía para dar os plantões. Então, a gente vem acompanhando isso, né? Essa história. Mas a odontologia é como qualquer outra área, inclusive a medicina, a fisioterapia, a fono, são degraus, né? São áreas. Então, a gente começa ali na graduação. Na graduação, você uma extração de dente, a matéria de cirurgia. E aí você vai evoluindo, chega numa extração de siso, um conhecimento de patologia. E aí você vai escolhendo o caminho que você quer trilhar, né? São muitos, né? São muitos, exatamente. Então, assim, a cirurgia ortognática, as deformidades faciais, é uma cirurgia, assim, encantadora, né? Você vê uma modificação da face, uma qualidade de vida do paciente, né? Agora, você tem também uma coisa corriqueira do dia a dia, são as disfunções de ATM. O paciente chega com dor de ouvido, vem de um médico, de um otorrino, vem de um neuro com dor de cabeça, aí você consegue fazer um diagnóstico de uma disfunção. A maioria dos casos não precisa de cirurgia, a gente consegue resolver com tratamento conservador, né, dar uma qualidade melhor de vida. Alguns casos são cirúrgicos, hoje existem cirurgias minimamente invasivas, né, e as mais traumáticas também, né? Então, é uma escolha, né? É uma escolha, mas é importante você saber se portar dentro do hospital, né? Inclusive para o aluno de graduação, né? Porque hoje existe a odontologia hospitalar que está cuidando dos pacientes dentro das UTIs, né? Diminuindo bastante aí a mortalidade de infecção hospitalar, né? Porque a boca é um nicho aí importantíssimo.
Você falou da odontologia hospitalar. Talvez diria que ela passe mais tempo dentro do hospital do que a própria bucomaxilo, né? Porque a bucomaxilo é a cirurgia ali, depois é encaminhado, o paciente aí, né, fica ali dentro do hospital sendo acompanhado, e a odontologia hospitalar, ela tem uma rotina, né, quase que diária dentro do hospital. Inclusive, doutora Laura do Taviano, que é aqui de Campinas, tem um trabalho fantástico dentro do Hospital Veracruz e é apaixonado por essa área. Inclusive, esteve aqui falando um pouquinho sobre a odontologia hospitalar, mas ficou de voltar, né, doutora Laura, para falar um pouco mais sobre essa área que é fascinante também, que acompanha muito a área médica, inclusive a bucomaxilo também. Doutor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da especialidade, quando você toma uma decisão para você escolher seguir, né, essa área. A gente percebe que tem muitos bucomaxilo que não conseguiu dar sequência, né, fez a formação, mas ali ficou, né, mais para o conhecimento, não faz cirurgia ortognática, não faz... Que é válido, né, você estudar e ter conhecimento. Você estudou, foi afinco e hoje realiza aí os grandes procedimentos da bucomaxilo. Como que foi isso para você, essa tomada de decisão, pensando nos alunos de graduação que querem entrar nessa área, que buscam, né, a área da bucomaxilofacial hoje? Então, Ismael, eu vejo como importantíssimo esse começo de carreira, o cirurgião dentista se formar e fazer 1 ano, 2 de clínica geral, né? Isso aí foi um conselho do meu pai. Antes de escolher se realmente você quer isso ou aquilo, faça, tenha contato com todas as matérias, as especialidades. Por quê? Às vezes a gente está na graduação e de repente não gosta de um professor e acaba não se envolvendo muito com aquela matéria. Você se forma, acaba tendo um contato maior com aquela profissão, alguém que faz e gosta daquela especialidade, e você acaba tendo maior empatia com aquilo lá, né? Então foi isso que eu fiz. Então eu fazia prótese, faço hoje ainda, fazia restaurações, né, do básico, arroz com feijão do cirurgião dentista, né? Endodontia, mas o importante para todas as especialidades é o diagnóstico. É conhecer, saber o que você está fazendo para você fazer um diagnóstico, e mesmo que você não trate, você sabe para quem indicar, entendeu? Isso aí é importantíssimo, né? E eu fui para o implante, porque dentro da cirurgia, prótese, cirurgia, foi o que eu me identifiquei. Falei assim, eu não me achava apto a fazer uma cirurgia maior, mas comecei a colocar implante, né? Fiz uma especialização de implante, isso foi muito bom. E eu falei assim, aí a gente vai querendo ir além, né? E aí decidi fazer a bucomaxilo, né? Comecei a trabalhar, então não tinha tempo para fazer uma residência. Hoje a gente tem a opção de especialização, né? Além da residência, a residência vê bastante trauma, uma boa base. E aí então a gente começa a conhecer colegas, entrar, atuar, né? E dentro da bucomaxilo também, escolhendo a área que a gente quer seguir, né? Hoje eu faço bastante ronquiapneia, cirurgia ortognática e tratamento das disfunções tempomandibulares. Tá? Que na verdade são 3 áreas assim bem complexas, né? Que demandam um conhecimento do cirurgião, enfim, e ele está aqui porque ele é especialista nisso, e nós vamos entrar nesse assunto agora, falando sobre cirurgia ortognática. Então você que está aí no canal da BucoCast, você que quer saber um pouquinho mais sobre esse tema, agora nós vamos abordar aí tirar algumas dúvidas, principalmente do paciente, e obviamente ele não vai sair daqui sem falar um pouquinho das nossas perguntas de praxes que a gente faz para todos os cirurgiões que passam aqui. E ele vai responder também. Doutor, para a gente falar sobre cirurgia ortognática, eu queria que você falasse um pouquinho sobre... hoje nós temos a cirurgia ortognática minimamente invasiva, né? E a gente recebe aqui vários colegas, né, da bucomaxilo que têm diverges opinião, né, com relação a minimamente invasiva, né? Alguns avaliam, né, no seu ponto de vista, tanto do lado
positivo, algo que é possível de se praticar, outros é uma técnica nova, né, ainda não praticam, enfim, cada um tem as suas conclusões. Sobre esse tema da ortognática minimamente invasiva, como que é o seu ponto de vista com relação a esse procedimento? Você realiza, não realiza? Só para a gente poder dar mais uma opinião aqui para os nossos colegas cirurgiões que participam com a gente, principalmente os residentes. Então, Ismael, a técnica minimamente invasiva, ela existe, tá aí, é possível porque existem profissionais fazendo. Tive a oportunidade de conversar com um cirurgião e ele me falou, a curva de aprendizado é árdua, né? Então, assim, do meu ponto de vista, eu não faço, tá? Porque, assim, a cirurgia ortognática em si é uma cirurgia invasiva, né? Então, quando eu aprendi lá atrás, a gente aprendeu assim, a boca é um lugar pequeno. Então, você precisa enxergar o que você está fazendo, né? Então, uma incisão maior, eu tenho uma possibilidade, às vezes, de manipular e traumatizar menos. Você entendeu? Com uma incisão menor, às vezes eu traumatizo mais e às vezes eu não estou vendo o que eu estou fazendo. Meu ponto de vista, né? Mas respeito os colegas que estão fazendo. E que vem dando certo, né? Que vem dando certo e quem sabe um dia eu engato nessa possibilidade aí. Que na verdade o paciente está preocupado com o resultado, né, doutor? O paciente ele não sabe qual é a técnica que você vai usar, ele quer saber se vai entregar para ele aquilo que ele está buscando, que é qualidade de vida, né? Sim, e assim, depende, o trauma cirúrgico depende muito da manipulação dos tecidos moles, né, de complicações transoperatórias, né, quanto você manipulou aquilo lá, se teve uma fratura que às vezes não está indesejada, você precisa resolver, né, e o organismo do paciente. Tem paciente que vai ter um edema maior, outro vai ter um edema menor, às vezes com o mesmo trauma cirúrgico, né, então assim, eu penso que cada caso é um caso, a gente faz o que a gente pode, né? Sempre com o pensamento de um dia estar podendo fazer ainda melhor e mais para aquele paciente, né? E o importante é o bom planejamento, para ter um resultado aí satisfatório. O paciente já está ciente que ele vai passar aquele período de pós-operatório com algumas restrições, vai ter um edema, sujeito a ter uma equimose, né? Então é isso. Você é da escola de especialização, né? Que a gente tem hoje os alunos da escola de residência e tem os alunos da escola de especialização. E grandes nomes, tanto de ambas escolas, e tem feito, né, o papel do bom cirurgião, né? Tem carregado o nome dentro da especialidade, né? De uma forma tão quanto outros, né? O que você fala sobre a especialização e a residência, né? Há quem defenda a residência e, obviamente, quem faz especialização é especialização. Qual que, no seu ponto de vista, o que difere entre um e outro? É lógico que você vai falar porque você tem a sua escola, mas, obviamente, existe aí opiniões diferentes, né? Ismael, é uma boa pergunta, porque, assim, eu não defendo nenhuma nem outra. Eu acho que as duas são boas e têm o seu valor, né? É como assim, às vezes uma escola não faz o aluno, é o aluno que faz a escola. Você entendeu? Então, se a pessoa se dedica, estuda, tá atrás, né? Conhece alguém que consegue entrar nas cirurgias, assistir, isso é importante, né? Mas o mais importante é cada um saber o seu limite. Às vezes eu sou melhor nisso, não sou tão bom naquilo, né? Mas eu tenho um colega que faz bem isso aqui, então a gente se une. O cirurgião bucomaxilo geralmente não opera sozinho, né? Eu acho que a gente é uma equipe, né? É uma equipe e a gente precisa saber nossos limites e saber até onde a gente pode ir, né? E tá num constante aprendizado e aprimoramento profissional, né? Como tem um cirurgião que já falou, ninguém nasce pronto. A gente é um eterno aprendiz aqui, na vida e na profissão também, né? Quem fala que sabe tudo, precisa repensar, né? Se sabe tudo, o que é, né? Você faz cirurgia ortognática e essa também é uma perguntinha que a gente faz para todos os cirurgiões aqui. Qual é
a deformidade mais difícil de você conseguir trazer um resultado final, tanto para o cirurgião, é o classe 2, é o 3, é o simétrico, qual que, no seu ponto de vista, né, você recebeu o paciente e já fala, cara, esse perfil de paciente aqui demanda uma exigência maior do cirurgião, no seu ponto de vista. Qual o caso que é? Olha, não tem um mais difícil ou menos difícil. Tem o que dá mais trabalho, né? Existe um pouquinho mais de tempo para solucionar e o que demanda menos tempo. Tudo é planejamento, certo, né? Saber planejar um caso direitinho. É lógico que o caso de assimetria é um caso que a pessoa tem um lado maior que o outro, um desvio de linha média, vai demandar mais tempo, um planejamento mais refinado, né? Uma atresia de mandíbula ou de maxila, né? Então, são casos um pouquinho mais complexos, né? Demanda um pouco mais tempo, mas a cirurgia é basicamente a mesma para todos os casos. Você está dentro da 100% das opiniões aqui com relação à complexidade. A simetria severa é a mais complexa, né? O cirurgião ainda é o caso que todo mundo quer fazer, mas também pode aparecer de vez em quando, não todo dia, porque demanda uma exigência, é lógico, uma brincadeira, né? Demanda uma exigência de manipular ali o software e você conseguir, né, trazer um resultado para o paciente um pouco mais um pouco mais difícil mesmo. Doutor, vamos falar agora sobre cirurgia ortognática. Você que está no canal da BucoCast, se inscreva no nosso canal, né, acione o sininho. O Dr. Ricardo Soares já é inscrito no nosso canal no YouTube, Instagram, e você que nos acompanha pode se inscrever também para receber as notificações e estar por dentro de tudo que rola aqui no canal da BucoCast. Vai lá no Instagram também, @BucoCast, e você também pode ficar por dentro dos cortes que nós vamos estar fazendo sobre esse podcast. Nós vamos entrar agora em cirurgia ortognática, falar das dúvidas do paciente. Então, o canal do Ortognática Assim agora vai receber alguns cortes aqui desse episódio, que ele é exclusivo do paciente. O paciente que procura a solução aí no tratamento da cirurgia ortognática, lá no Ortognática Assim, @Ortognática Assim, no canal também Ortognática Assim do YouTube, você vai encontrar somente assuntos sobre cirurgia ortognática. Você não conhecia esse canal ainda, é novo, né? Você conhecia só o BucoCast. O Ortognática Assim tá decolando, né, Giovanni? Daqui a pouco é o maior canal de dúvidas em cirurgia ortognática do Brasil. Doutor, eu queria que você falasse sobre as indicações da cirurgia ortognática, né? São várias aí para o paciente que busca aí uma solução dentro, né, da sua deformidade, enfim, ou, né, do seu problema aí funcional. Quais são as indicações que a cirurgia ortognática pode realizar o tratamento? Sim. Voltando um pouquinho só naquele assunto, então, as assimetrias, elas são mais desafiadoras, né? Exigem um pouquinho mais. E os desafios, assim, são a gente fazer uma técnica correta, né? E acertar também no resultado, no gosto do paciente. Esse é o maior desafio de qualquer cirurgia ortognática. Porque, queira ou não queira, a gente acaba mexendo, né, com a face do paciente e transformando, né? Voltando aqui na sua pergunta, as indicações são várias, né? Temos o sorriso gengival, que mostra muita gengiva, né? As micrognatias, que são mandíbulas pequenas, macrognatias, mandíbulas grandes, que é o classe 2, classe 3, né? O queixo para frente, o queixo para trás. As assimetrias, né? Um lado não está igual ao outro, está assimétrico. E o ronco e a apneia do sono. Tá? Então, são essas as indicações da cirurgia ortognática. Que normalmente o paciente que tem uma deformidade, ele normalmente não sabe que existe uma cirurgia que possa corrigir. Na maior parte dos pacientes, eles desconhecem, né, que a ortognática pode solucionar esses problemas, principalmente de deformidade, né? Eu até antes de entrar dentro da especialidade não fazia ideia o que era cirurgia ortognática e muito menos que ela tinha esse poder, essa mágica de você ter toda essa mudança facial
e devolver qualidade de vida do paciente. Eu queria que você falasse do paciente prognata, né? Esse paciente que tem um queixo muito para frente, né? Como que é feita a cirurgia, qual que é o objetivo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse paciente, quais são os problemas que esse paciente enfrenta, né? O paciente que tem esse queixo na frente. Todas as deformidades faciais eu comparo com... você tem um prognata, por exemplo, ele tem um queixo para frente, aparentemente, mas pode ser a mandíbula, a maxila, desculpa, que está para trás, entendeu? E dá a impressão que o queixo está para frente. Então você tem que fazer alguns exames para identificar isso, tá? Tudo bem, mas todas as deformidades, elas estão dentro de um sistema que chama sistema estomatognático. O que é isso? É boca, dente, língua, músculos, articulação temporomandibular, né? Então, acabam trazendo dificuldade de fala, mastigação, né? Disfunção das articulações, começam a ter processos degenerativos, né? E o problema de saúde social, né? A pessoa não se sente à vontade, desculpa a franqueza, se acham feios, né? Porque está fora do padrão, né? Então, assim, deformidade facial é como uma pessoa que tem uma perna maior que a outra, né? Então, eu costumo falar, Ismael, para os meus pacientes, exatamente isso. Então, a pessoa tem uma perna maior que a outra, o que ela faz? Ou ela coloca um salto, um sapato com uma palmilha maior, né? Ela vai andar melhor, mas não vai estar adequado. Com o passar do tempo, ela pode ter um problema ali no joelho, no tornozelo, na bacia ali, né? No quadril, na coluna. Mesma coisa na boca. Com o tempo, começa a ter problema muscular, começa a ter dor de cabeça, dor facial, né? Começa a ter estralo na articulação. Então, todos esses problemas podem estar vindo aí por causa da discrepância entre os ossos, né, da face. E o paciente, ele muitas das vezes só consegue ter essa noção, né, quando os problemas começam a aparecer, né? É verdade, mas assim, os problemas mais discrepantes, né, são fáceis de visualizar, a pessoa busca auxílio e acaba chegando, né, mas existem deformidades que são mais sutis, mas não tão menos importantes, entendeu? Então, assim, é lógico, o ser humano se adequa, se adapta, né, mas o correto é a correção. Hoje o paciente, ele tem procurado a cirurgia ortognática, mais no seu ponto de vista, pelo lado estético ou funcional, doutor? Ele vem geralmente pelo lado estético na maioria das vezes, né? Ou a pessoa que não liga muito acaba procurando pelo funcional, né? Porque começa a ter algum sintoma, né, de articulação, que eu estava falando agora para você, ou muscular, e a gente acaba fazendo um diagnóstico e identificando a deformidade. Quem tem operado mais, homens ou mulheres? Olha... Nos seus 20 anos de formação, você operou mais homens ou mais mulheres? Eu operei mais mulheres. Mais mulheres, né? Mais mulheres. Quais casos que você mais operou? 2, o 3, o apneia? Qual que é o... Classe 2. Classe 2 é campeão, Classe 2, né? E a apneia bastante também. A apneia bastante, né? Também. Você falando sobre o paciente, a gente sabe que todo o trabalho do cirurgião é trazer qualidade de vida para o paciente, né? E você falava sobre você conseguir alcançar o resultado, né? O que o paciente espera. E isso é muito difícil, né? Porque você precisa investir tempo com o paciente para você entender o que ele quer, né? Eu imagino a mulher, cara, aquela mulher que já tem dificuldade de se aceitar, aquela coisa que já vem com problemas de autoestima, e aí, obviamente, ela vem com referências de foto, imagem, gostaria que eu ficasse assim. Como que é você lidar com esse perfil de paciente quando, às vezes, o paciente às vezes não consegue nem se enxergar, que eu acho que esse é o maior desafio de você conseguir entregar o resultado, como você falou para o paciente, né, doutor? É o dismorfismo, né? A pessoa se vê de uma maneira, às vezes, que não é. Mas é importante a gente ter uma boa conversa com o paciente, entender realmente o que ele está querendo. Às vezes, não é bom operar. Tem casos que eu não opero, sim. Primeiro, vamos procurar entender o que está acontecendo, procurar um tratamento psicológico, né?
não criar expectativas, né? Porque a cirurgia ortognática, ela é, na sua essência, uma cirurgia funcional, não é estética, né? Você acaba tendo uma consequência estética. E hoje a gente também acaba fazendo alguns procedimentos estéticos associados à cirurgia ortognática. A gente vê esse lado também, tá? Mas na sua essência não é isso, tá? Então, assim, a gente tem que informar, ser claro para o paciente até onde a gente pode chegar. Agora, tem hoje implantes faciais, existe a cirurgia plástica, que pode somar a cirurgia bucomaxilofacial, né? O paciente não é um problema de maxilomandíbula, ele é um indivíduo, e como tal ele deve ser tratado, entendeu? Perfeito, esse ponto de vista, que hoje cada vez mais a exigência pela beleza, pela harmonia, pelo rosto perfeito tem sido cada vez mais frequentes, né? Eu sugiro que a rede social, não sei o quanto ela impacta nessa exigência, mas estudos mostraram que depois da pandemia, né, muitos funcionários, enfim, pessoas procuraram melhora nessa questão por questão de videoconferências e reuniões que você precisavam participar e essa pessoa normalmente ficava, né, lá no escritório, ninguém precisava ver quem ela era, e hoje você tem que estar online ali, conectado, se fez necessário por conta da pandemia, e mudou muita coisa depois disso. Esse é um ponto que você enxerga que mudou muito e tem buscado, o paciente tem procurado por conta disso, desse advento da rede social. Pacientes comentam: nossa, doutor, foto, não me sinto bem, fazer vídeo, não tiro fotos. Já teve algum caso parecido, algo desse tipo, doutor? Sim, existe o caso aí de sorriso gengival. Muitos pacientes chegam: olha, eu sorrio na foto, minha gengiva aparece muito, né? Assimetria, né? A pessoa tem que ficar de um lado, do outro lado. Usa o cabelo para esconder. Usa o cabelo, mas isso aí é de praxe, sempre foi isso aí. Agora, a demanda pela estética, você começa ali, né? Na odontologia, na faceta, né? O sorriso bonito, branco, o estereótipo hoje de beleza influencia algumas pessoas, é natural, né? Mas eu continuo fazendo meu trabalho baseado na realidade. Que é o mais importante, que é, na verdade, o princípio, né, da cirurgia. Tem algum caso que você, sim, ficou marcado para você, alguma cirurgia que você fez, um paciente que você possa compartilhar, uma paciente que tinha alguma deformidade severa e que existia algum problema social relacionado, algo desse tipo? Ou alguma história assim que você consiga se recordar? Não, eu tenho um paciente que... Esse paciente ele veio através da apneia do sono, né? E aí foi identificado um bruxismo severo, ou seja, já tinha comprometido ali os dentes dele em 2/3 do tamanho dos dentes, né? A oclusão era classe 1, ou seja, a mordida, os dentes, eles se encaixavam, tá? Porém, ele tinha uma retrusão bimaxilar. Tanto a maxila quanto a mandíbula eram para trás, o que causava a apneia, porque está para trás e a musculatura toda comprime ali a faringe, que é por onde passa o ar, né? E interrompe aquela passagem de ar. E nós fizemos a cirurgia ortognática dele, mas antes a gente planejou a reconstrução desses dentes. Então, ele conseguiu fazer a reconstrução dental, ficou com um avanço bimaxilar ali importante, né, trazendo praticamente a cura da apneia do sono e um ganho estético assim maravilhoso. E esse paciente se transformou, né, emagreceu, começou a fazer atividade física, está se sentindo bem e está super feliz, sabe? Então, assim, foi uma transformação interessante. Doutor, você falou desse caso do paciente com apneia do sono, e é interessante que hoje, dentro da especialidade, cada vez mais se fala em apneia do sono. Quando eu entrei dentro da especialidade,
Você falava pouco de apneia, né? E hoje a gente percebe que cada vez mais, né, a cirurgia ortognática tem sido uma solução para os tratamentos com a apneia do sono. Mas é interessante falar que esse paciente, normalmente, ele não vai no bucomaxilo, né? Onde começa o tratamento? Onde que o paciente inicia, né, a procura, enfim, só para a gente poder construir uma ideia aqui de como é o perfil desse paciente quando ele tem problema com ronco, com respiração, algo desse tipo. Então, geralmente, esse paciente ele procura o otorrino, né, o médico otorrino. E o médico otorrino ele faz uma investigação, né, porque o que é o ronco e a apneia do sono? Os dois têm a mesma origem. Quer dizer que o caminho que o ar faz do seu nariz e da sua boca, ele faz um trajeto. Ele vem, se une aqui atrás e desce até a entrada dos pulmões. Esse trajeto, ele apresenta obstáculos ou estreitamentos. Compreende? É como se fosse uma rodovia com 5 pistas. Aí você apareceu um caminhão quebrado em uma pista, ele na frente fechou uma pista e tem um comboio ali de policial, entendeu? Funilou para uma ficha, congestiona tudo. Então, assim, no ronco, o ronco é um problema de saúde social, porque o ar está passando. Ele entra, né? Ele tem que entrar de uma forma forçada, então ele entra com mais pressão, faz os tecidos moles vibrarem e faz o barulho, é o ronco. Incomoda geralmente a esposa, o marido, os netos. Né? E a pessoa às vezes fica constrangida de fazer uma viagem, dormir na casa de um parente, né? Porque sabe que vai incomodar, né? Mas ela está respirando, a saturação está ok, né? O nível de oxigênio no sangue e tal. Quando é apneia, quer dizer que esse caminho ele estreitou de tal maneira que fechou, o ar não passa mais. Então existe um sufocamento ali e a pessoa entra em apneia. Aí a apneia já pode trazer diversos problemas de saúde para esse paciente, cardiovasculares, cognitivos, né? E a síndrome metabólica aí, que envolve diversos problemas de saúde, diabetes, potência sexual, né? Problema de tireoide. Então é uma coisa séria. Mas esse paciente vem do otorrino. Normalmente, quando ele é diagnosticado por um médico otorrino, qual que é o caminho do tratamento que ele se inicia normalmente quando ele é diagnosticado com a apneia do sono? Então, grande parte desses pacientes, se for uma apneia grave, existem níveis de apneia, né? Se for uma apneia grave, esse paciente é indicado por um aparelho que chama CPAP, né? O CPAP é um compressor de ar que faz uma pressão positiva, né? E não deixa... essa pressão não deixa que que se feche a via aérea, né? Que ela colabe, então mantém o fluxo aéreo, tá? Quando é uma coisa mais leve, ele investiga, é um desvio de septo, né? Tem ali o vulgo carne esponjosa, tem os obstáculos, ele corrige, mas nem sempre a pessoa melhora da apneia, entendeu? Às vezes até piora o ronco e melhora muito pouco a apneia. Então, eu faço parte de um grupo, né, que chama Chega de Ronco. É um grupo composto por médicos, especialistas, dentistas. Que hoje é chamado de medicina do sono, né? Odontologia do sono. Odontologia, medicina do sono. Então, assim, porque é uma área... o tratamento é multidisciplinar. O importante é um diagnóstico preciso, né? Eu saber a gravidade da apneia do paciente, a real gravidade, e saber aonde está a causa. Muitos ainda não sabem, acham que a causa é um desvio de septo e não é, entendeu? Então e a cirurgia bucomaxilofacial entra aí, porque caso de apneia grave, né, existem 2 maneiras de correção. Uma é o uso do CPAP, porém o CPAP é um aparelho claro, né, é oneroso. Quem tem dinheiro para comprar um CPAP, 90% dos pacientes acabam abandonando o tratamento com CPAP e ficam sem tratamento, né? E nós do Chega de Ronco a gente consegue, né, através aí de tecnologia, dar para esse paciente uma orientação e um método de tratamento eficaz, né? Em alguns casos precisa do avanço bimaxilar,
que é o que eu falei anteriormente, que você traz a maxila e a mandíbula para frente e você libera a via aérea de uma maneira aí sensacional, devolvendo aí uma noite de sono reparadora para o paciente, uma qualidade de vida. O paciente já sente o resultado logo no pós-imediato e ele já percebe que algo mudou, né, doutor? Imediatamente. A vida desse paciente volta, ele começa a ter saúde novamente, ter disposição, né, ter um humor melhor. Que o sono, na verdade, tudo isso é falta... O sono, né? Pessoas que ficam irritadas, não dormiu bem no dia e esse paciente tem esse problema constante. Esse é a maior queixa do paciente, né? Ismael, é triste. Tem casos que são tristes, porque assim, o ser humano ele precisa repousar. Ele precisa beber água, precisa se alimentar, né? Precisa respirar. Então, a apneia do sono, ela faz isso com esse paciente, restringe a respiração dele, não deixa ele descansar, dormir, né? Porque o sono ele tem estágios. Então, a pessoa no estágio REM, ela relaxa a musculatura dela, ela consegue ter aquele sono reparador, acordar disposta. E esse paciente, cada vez que ele atinge um estágio mais profundo de sono, ele desperta, consciente ou inconscientemente, né, para respirar, porque se ele não respirar, ele sufoca, ele tem uma asfixia. Então, ele não tem uma noite de sono, ele acorda mal-humorado, né, começa a ter sonolência durante o dia. Diversos pacientes meus já relataram que perderam emprego. Paciente que dormiu na frente de cliente, né, ou dormiu no trânsito, dirigindo o carro, você entendeu? Então, assim, é grave, porque ele coloca a vida dele e de outras pessoas em risco, quando existe essa sonolência excessiva durante o dia, né? E com o tempo, né, está sujeito a desenvolver uma hipertensão, arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca, até infarto, AVC lá na frente, né? Começa a ter déficit de memória, de concentração. Os problemas são inúmeros. São diversos. Esse paciente que normalmente você falou que abandona o CPAP, qual que é a queixa? Por que ele abandona? Qual que é o problema maior do paciente que abre mão desse tratamento para fazer a cirurgia ortognática? Olha, o paciente, às vezes ele tem... Quando começa a se agravar, esse problema geralmente é em torno dos 40, 50 anos do paciente, né? Por alguns motivos que eu posso te relatar aqui. Mas esse paciente, ele se incomoda com uma máscara nasal, o barulho do compressor, ele não se vê usando aquela aparelhagem toda na cama, tem que levar numa viagem, porque assim, é um tratamento, ele tem que usar toda a noite. Ele se vê um doente, na verdade, com esse aparelho. Ele não adere ao tratamento. Ou se adere e acaba abandonando com o tempo, né? Tem 10% se adapta, está tratado, está bem, legal, né? Mas esses que não se adaptam, a gente precisa dar recurso para ele, dar uma oportunidade dele tratar e ter saúde aí e longevidade. Como que é feito a cirurgia ortognática para esse tipo de paciente? Porque a cirurgia ortognática é um procedimento eletivo. Quais pacientes esteja apto a fazer a cirurgia? Falando do paciente que tem a apneia do sono, eu queria que você falasse um pouquinho do processo desse paciente quando ele chega na clínica, né? Como que você caminha com ele até a cirurgia ortognática, desde exames, né? A segurança que esse paciente tem, porque muitas vezes o paciente tem medo. Como que é o perfil dessa trajetória do paciente, doutor? Ismael, a gente atende o paciente e a primeira coisa é pedir a polissonografia. A polissonografia é um exame que o paciente faz dormindo, o sono é monitorado, saber se ele ronca, se ronca alto, se ronca baixo, por quanto tempo ronca. A gente precisa saber a frequência cardíaca, se está oscilando, quanto de dessaturação de oxigênio esse paciente está tendo, né? E tem um diagnóstico, olha, o paciente é só uma roncopatia? Não, ele tem apneia, a apneia é leve, é moderada, é grave, né? A gente sabe o grau, né, do problema de saúde que ele está apresentando, né? E aí a gente pede exames de imagem, né, onde a gente investiga a causa. Então, eu sabendo o problema que ele tem, a gravidade do problema, e sabendo a causa,
a gente linka isso e a gente consegue dar para ele uma solução. Existem tratamentos clínicos, há tratamentos através de aparelhos. O CPAP é um aparelho, o aparelho de avanço mandibular, que é um aparelho intraoral, que faz um avanço, faz o que a cirurgia ortognática faria de uma forma limitada, e cirurgias de tecido mole e tecido esquelético, e a associação dessas técnicas. Então a gente tem uma conversa com o paciente, né? O que ele está disposto a fazer, né? E a gente indica, olha, isso aqui para você funciona, esse aqui não funciona, né? Esse aqui pode funcionar, quer tentar? E aí é uma conversa, mas não é um tiro no escuro. Porque você tem um diagnóstico. A maioria dos pacientes vem e já fizeram um tratamento, fez outro e não conseguiu solucionar o problema dele. Então a gente precisa saber a quem recorrer, né? Ou seja, não é da área bucomaxilo, mas é aqui da área do otorrino. Olha, uma fonoterapeuta pode te auxiliar e indicar esse paciente. E fazer, é o que eu falei para você, a gente está tratando o indivíduo, né? Não estou tratando um paciente, só a boca do paciente, né? Você falando sobre cirurgia ortognática para o paciente com apneia do sono, como que é a cirurgia em si desse paciente, internação, quanto tempo esse paciente fica internado, né? Quais exames além desses é necessário para realizar a cirurgia ortognática, falando para o paciente que tem apneia do sono, que já tem uma idade média, vamos falar do paciente aí de 60 anos, é possível fazer a cirurgia tranquilamente? Quais os cuidados que existem com esse paciente, né, para que você tenha um caso aí com uma resolutiva positiva? Então, é possível tratar o paciente 60 a 65 anos, desde que a saúde dele permita. Desde que a saúde dele permita, né? Se não permitir, infelizmente, a gente inviabiliza. Tá? Que aí o CPAP acaba sendo a melhor caminho. Aí a gente tem que insistir bastante no CPAP ou ele vai ficar sem tratamento do jeito que ele estava até agora, infelizmente, né? Mas isso tem que ser muito bem ponderado, tá? É lógico que uma cirurgia é o planejamento, né? Voltando à sua pergunta, o planejamento é o avanço maxilomandibular. A maioria dos pacientes tem alguma deformidade facial envolvida. Agora, tem alguns que não aparentam. Às vezes é muito sutil, né? Como eu já disse. E a cirurgia ortognática como outra qualquer, né? Só que a recuperação de um paciente aí com 20, 30 anos não é a mesma de um paciente com 60 anos. Então, existe alguns cuidados, né, a serem tomados para esse paciente, mas um dia, 2 de internação, o pós-operatório é o mesmo, né, e a volta às suas atividades também, ao mesmo tempo, como se fosse uma deformidade classe 2, classe 3. Quanto tempo dura essa cirurgia, doutor? Cirurgia ortognática? De 2h30 a 4 horas. Você falando sobre a cirurgia em si, o planejamento faz parte do diagnóstico, né? E hoje, advento do planejamento virtual, você tem hoje muito mais assertividade, né? Para você realizar a cirurgia ortognática, né? Com certeza, né? O planejamento ele é primordial, porque o paciente entra uma cirurgia dessa, falando da apneia do sono, ele não quer fazer 2. Ele quer fazer uma e o cirurgião também não quer, né? Também não quer. Então, a gente quer que seja uma cirurgia eficaz, né? E que traga um bom resultado. E os resultados para apneia grave é assim, uma melhora de 84% estatisticamente. Bem alta, né? É alta, é bom. Ele vai sentir E em alguns casos até a cura. 100%. Né? A gente nunca promete isso para o paciente, mas nessa cirurgia a gente pode curar. Uma coisa que às vezes o paciente, às vezes ele já até abriu mão, né? Assim, não tem jeito, né? Aquela pessoa que... E tem muita gente também, né, falando nisso, que acha que o ronco é normal. É interessante você falar sobre isso, né? Porque na cultura da família, às vezes existe até
chacota, piada, né? Seja com o vô, com a avó. Eu queria que você falasse, trouxesse uma orientação, um conselho para quando existe isso, né? Aquela frase de que, nossa, ele morreu dormindo, né? Aquela coisa que as pessoas acham que é super tranquilo, muitas das vezes pode estar ligado num problema muito sério que as pessoas não sabem. Eu queria que você deixasse um conselho muito importante aí para quem, de repente, tem algum caso desse na família e qual que é a responsabilidade de quem convive com essa pessoa que pode fazer por ela, né? Grato aí pela pergunta, viu, Ismael? Porque isso é uma coisa que acontece corriqueiramente. Eu lembro quando eu era menino, né? Faz algum tempinho, e tinha um amigo do meu pai, da minha mãe, que estava ali numa tarde a cochilar e roncava, né? A gente brincava, a gente fazia chacota. E era assim, a gente não tinha a ciência, o conhecimento que a gente tem hoje a respeito do ronco e da apneia do sono. Se tá roncando, já tem alguma coisa que não tá legal aí. Você entendeu? Então a pessoa tem que estar atenta, tem que estar alerta, né? Geralmente a pessoa mesmo, ela tá acostumada com aquela situação. O ser humano se adapta. Ele sempre roncou, né? Só que com o passar dos anos, isso tende a piorar, porque existe o aumento de massa corporal, né? Nas mulheres, a parte hormonal, a flacidez da musculatura, né, perifaringiana ali, né, da garganta. Então, tudo isso influencia no ronco e na apneia do sono. Obesidade também, doutor? Também. Às vezes ela é uma causa. Se ela não for uma causa, ela é um agravante. Então, assim, o sobrepeso e a obesidade, tratando isso, já faz parte do tratamento. Perda de peso é parte do tratamento para ronco e apneia, tá? Então, a gente... isso aí vai minando, né? Porque a pessoa tem apneia, ela parou de respirar hoje, para amanhã, para depois de amanhã, e aí os problemas vêm surgindo. A pessoa não morre de apneia, é difícil, acontece, né? Ela morre das consequências da apneia do sono. Indiretamente, né? Indiretamente. Mas existe relato também de óbito, né? Teve um paciente que chegou no meu consultório relatando que ele queria tratar a apneia, porque ele tinha uma irmã que sofria de apneia, morava sozinha e foi para uma festa de final de ano ali, num ano novo, e o que acontece? Se embriagou. O álcool, né? ele acelera, né? Ele relaxa a musculatura e é um sedativo, né? Então ela diminui o reflexo. Então aquele reflexo de acordar na hora que ficou sem ar não aconteceu. Ela entrou em apneia, houve uma asfixia, né? Ela não teve a reação de despertar e morreu por asfixia. Ou seja, é raro, mas acontece. Acontece, porque a bebida agrava nesse cognitivo da pessoa despertar, aí é onde que o problema ocorre. Exato. Você que nos acompanha pelo canal da BucoCast, vai lá no Ortognática Sim e acompanha alguns desses cortes falando sobre cirurgia ortognática. Giovanni, coloque aí no vídeo aí o endereço do Ortognática Sim para que as pessoas consigam acompanhar esse tema. Vai estar aqui no canal da BucoCast, mas no Ortognática Sim também. Doutor, a gente está falando sobre idade, né? Eu queria que você falasse sobre a idade mínima para realizar a cirurgia ortognática. A gente sabe que hoje, cada vez mais, os jovens estão tomando iniciativa, né, com a rede social, né? Às vezes já chega para a mãe e para o pai. A mãe, eu tenho minha filha de 5 anos lá, cara, não tem mais dificuldade de escolher presente. Ela já vem com o pedido, já sabe o que quer, roupa, fim de ano. E aí a ortognática também, a gente percebe que os jovens estão cada vez mais procurando, né, o tratamento profissional, e eles estão correndo atrás, né? Mas aí quando você fala desse adolescente jovem, que às vezes vê uma deformidade e precisa de tratamento, qual que é a idade mínima que, tanto para homem ou para mulher, fazer a cirurgia ortognática? Ismael, isso aí é um debate, né? Eu vejo como, assim, o que limita é o crescimento ósseo, né? A idade óssea. Quando a pessoa conclui o crescimento ósseo, é o ideal, né? A partir daí. Mas existem casos,
e casos, né? Então, a gente precisa entender o que está acontecendo com aquele paciente. Às vezes a discrepância é muito grande, está trazendo problema social, convívio em escola, né? Adolescente, você sabe como adolescente faz brincadeira, né? E então a gente tem que colocar tudo isso aí na balança, né? E hoje a gente tem placas aí absorvíveis, né? De repente a gente precisa fazer 2 intervenções. Então, assim, tudo é um planejamento. Mas, geralmente, 17 anos, 18 anos, já é uma idade legal que dá pra gente operar, mas o número da idade, eu não vejo que é tão importante. E sim a condição que o paciente se apresenta para nós, né? Os problemas psicossociais, né? Isso. E o que está trazendo também de consequência física ali para aquela estrutura, para aquele paciente. Porque às vezes o problema sofrido é maior do que essa questão, né? Às vezes você antecipa uma cirurgia ou de repente faz duas cirurgias para solucionar às vezes um problema que pode tirar esse adolescente, esse jovem da vida, né? Que existe muito casos de depressão, de bullying. É bem interessante isso, né? Exatamente. Então a gente precisa avaliar o paciente como um todo, né? Todos os lados aí da moeda para tomar uma decisão, para ter uma decisão assertiva. No modo geral, a gente tem aí várias indicações da cirurgia ortognática, né? São vários. Eu queria que você falasse os benefícios no geral. Normalmente, quando o paciente faz a cirurgia ortognática, entre um tipo de deformidade ou outro, parece que os benefícios cabem quase que em todos eles. Eu queria que você falasse alguns dos benefícios do paciente quando ele faz a cirurgia ortognática. Ele tem um ganho nas funções, né? Na fala, na deglutição, na mastigação, na respiração, né? No bem-estar físico, né? Então, são benefícios inúmeros. Que o paciente consegue... e é interessante, né, que todos esses benefícios, falando sobre funcional, o estético, né, é interessante porque você consegue dar resultado para o paciente sem que a cirurgia, sem que veja que foi feita uma cirurgia, né? Porque é tudo intraoral, né? Sim, hoje é tudo intraoral. Na época do meu pai, eu acompanhava ele, eu estava na graduação, acompanhei uma cirurgia de um amigo nosso, inclusive, e mexia só na mandíbula, era extraoral e era bem diferente, né? Hoje não, hoje a gente mexe mais, né? Para conseguir um equilíbrio maior na cirurgia e é tudo intraoral, não fica uma cicatriz fora da boca. Sem contar os materiais que mudou, né? Que na época do seu pai, o cara tinha que ser artista com os materiais que tinha antigamente para fazer ortognática, né? Antigamente era 6 horas de cirurgia e 7 horas de cirurgia. Era uma só no dia. Hoje você vê 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas de cirurgia. Doutor, o paciente, seja ele paciente que vai tratar uma apneia, o paciente que vai tratar uma classe 2, classe 3, eu queria que você falasse das etapas de tratamento. Esse paciente, normalmente, ele tem que começar com o ortodontista. Qual que é o caminho desse paciente até o resultado final da cirurgia ortognática? O caminho é a avaliação. A avaliação solicita os exames de imagem, né? As cefalometrias, diagnóstico e planejamento do tratamento. Geralmente começa com a ortodontia, faz alinhamento, nivelamento dos dentes. Para quê? Para quando for fazer a cirurgia, a gente ter uma estabilidade oclusal, um encaixe dos dentes, de cima com de baixo, né, adequado. E aí, a partir da parte do orto, aí vem a parte da cirurgia, né? E aí eu queria que você falasse a sua parte, que entra a parte do planejamento virtual e todo o processo de exames para que ele faça. Eu queria que você pontuasse isso até onde normalmente termina, que é na fisioterapia, né? Sim, o paciente iniciou a ortodontia, é um tratamento conjunto do cirurgião bucomaxilofacial com o ortodontista. E o paciente está pronto, né? O que a gente faz? Faz um planejamento virtual. Planejamento virtual, o que é? O planejamento dos movimentos que nós vamos fazer na cirurgia. Vai avançar, vai ter rotação, não vai ter rotação, vai retruir, o que vai fazer,
né? A gente faz tudo no computador, imprime, né, através de uma impressão 3D, uma impressora 3D, os guias cirúrgicos, né? É feita essa impressão e a gente leva isso aí para o centro cirúrgico, que é o que vai nos nortear nessas posições que foram planejadas no computador, né? Faz a cirurgia, alta no dia seguinte, o paciente retorna para o consultório e aí inicia a fisioterapia, né? O quanto antes a gente gosta de iniciar a fisioterapia. Eu tenho uma fisioterapeuta, Tanira Fontanelli, especialista em cirurgia bucomaxilofacial e em tecidos cicatriciais. Ela é excelente. Antigamente a gente pedia drenagem, manipulação, e hoje a gente sabe que isso só estimula a fibrose, tecido cicatricial. Então hoje já mudou tudo. Então oriento a procurar essa profissional e aí da sequência nós vamos acompanhando semanalmente durante o primeiro mês, né, quinzenalmente no segundo e no terceiro mês. Hoje, entre o início do tratamento no ortodontista e o final do tratamento na fisioterapia, para o paciente ter uma noção, quanto tempo, doutor, mais ou menos, em média? Ou isso varia? Como que é isso? Ismael, aí você me aperta, você me abraçar, cara. Você me aperta, você me abraçar, porque cada caso é um caso. Os casos mais complexos vão exigir um maior tempo de ortodontia, né? Para ter essa posição dentária adequada, para ter essa engrenagem, né? Na cirurgia. Antigamente, os aparelhos fixos aí 1 ano e meio, 2 anos. Hoje mais rápido, né? Então, hoje a gente consegue, às vezes com 6 meses, já ter um paciente pronto. Tem os alinhadores, né, invisíveis também. Às vezes a gente precisa mexer menos, então a gente coloca o alinhador invisível, depois coloca o aparelho fixo para poder fazer a cirurgia e depois pode remover, né? Então, assim, hoje já tem inúmeras possibilidades. Mas em média hoje, quanto tempo mais ou menos para o paciente? Eu quero fazer ortognática, eu preciso saber aí do começo até o fim, 1 ano e meio mais ou menos? Vamos colocar 1 ano e meio. 1 ano e meio o paciente, tá, em média. Uma média. Falando em 1 ano e meio, é possível a cirurgia ortognática em benefício antecipado? Se em que momento você indica? Você poderia alguma coisa falar sobre isso? Sim, existe também o benefício antecipado. O que é? A oclusão, né, que é o encaixe dos dentes, a oclusão permite fazer uma cirurgia prévia, então a gente prevê um resultado, faz a cirurgia e a ortodontia começa após a cirurgia. Que esse é o melhor dos mundos para o paciente, né? Mas às vezes não é o ideal, né? Então a gente tem que conviver com a realidade, né? Que eu falo, às vezes não vale a pena você passar o carro na frente dos bois. Tem que cada caso é um caso, né, Ismael? Isso é interessante porque o paciente hoje, ele quer tudo rápido, né? Ele cada vez mais, ele quer solução rápida, com os iFood da vida, ninguém quer esperar mais nada, né? Nós também queremos operar, a gente gosta de operar, né? Mas a gente tem que pensar, respeitar o tempo do organismo, né? De cada paciente. E, se possível, a gente faz, né? Mas nem todo caso é possível. Quais benefícios hoje nós temos com o planejamento virtual? Você veio de uma geração onde você, né, provavelmente passou pelo modelo de gesso e tal, enfim. E que funciona até hoje, muitas pessoas fazem. Tem quem faz planejamento e faz o modelo do gesso porque gosta de estar na mão ali, de pegar, né? Enfim, a gente tem uma série de questões com relação a isso. Quais benefícios você pontua aí, tanto para o paciente quanto para o cirurgião, quando nós falamos de planejamento virtual para a cirurgia ortognática? Ismael, planejamento virtual, né? Tecnologia 3D é o futuro. Por que a gente vai ficar se apegando no passado? Eu tenho um scanner intraoral na minha clínica, serve para eu fazer desde prótese dentária de um dente, implantes. Eu posso fazer o planejamento da ortognática virtual junto com uma tomografia, né? Então a tecnologia está aí para a gente usar. Vantagens: você tem rapidez, você tem previsibilidade,
né? Que eu acho que é o mais importante aí você saber aonde você pode chegar naquele caso. O paciente consegue ter uma noção de como ele vai ficar após a cirurgia ortognática? Consegue. Através do planejamento virtual, a tomografia mais o escaneamento, a gente coloca no 3D e mostra o paciente. Porém, aquilo já era uma expectativa. Entendeu? Então, eu evito mostrar, não é 100%. Eu evito mostrar quando o paciente pede, quer muito, a gente mostra. Mas assim, olha, é uma previsibilidade, né? Pode ter alguma alteraçãozinha aqui. Tem coisas que a gente só resolve na cirurgia, né? O aumento, geralmente, às vezes, você mexeu na maxila, na mandíbula, aumento, vou colocar um pouquinho menos do que a gente planejou, um pouquinho mais, entendeu? Então, assim, mas assim, é excelente, só traz só vantagens. Você, quando fala em cirurgia ortognática, para as mulheres, elas têm uma preocupação, principalmente as mulheres, com relação à anatomia do nariz. A gente sabe que hoje existem técnicas que consiga manter a posição ou melhorar a posição do nariz. E isso, de fato, vai acontecer. É uma pergunta se vai acontecer essa mudança na anatomia e como que é a técnica para que você consiga entregar o resultado, que às vezes o paciente até já pensa em fazer uma cirurgia, uma rinoplastia, mas talvez a ortognática de tabela consegue melhorar e, de repente, entregar até um posicionamento melhor dependendo da cirurgia, né, doutor? Se a paciente tem uma indicação de rinoplastia, eu aconselho que primeiro faça a ortognática, né, e depois, se necessário, faz a rinoplastia. Tá? Porque a gente mexe aqui na base do nariz, né? A maxila, o nariz se apoia aqui na espinha nasal anterior, espinha nasal, né? É um ponto anatômico aqui na frente. Então, a hora que você faz um avanço, você levanta a pontinha do nariz, né? E você tem um ganho estético, né? E a gente também consegue afinar um pouco, não muito, mas afina, né? Através de uma sutura. E em alguns casos também, às vezes alarga, né? Então, assim, isso pode ser corrigido depois da cirurgia ortognática, mas ela traz um ganho estético, sim. Pode trazer um ganho estético. Cirurgia ortognática é um assunto que eu vou falar para você. Quanto tempo a gente tem ao todo aí, Giovanni, de podcast? Então, 1 hora e alguma coisa, 1h20 mais ou menos aí. Nós fizemos uma pausa pro café, né? A gente estamos gravando sabadão de manhã, cara. Um negócio que não tem brincadeira, não. O doutor falou, Ismael, eu só posso de sábado. Se eu falar para você que essa agenda já faz quase 6 meses, Giovanni, a gente está tentando encontrar essa agenda. O homem não é fácil, não. Olha mais, hein? Mais, né? Eu tô indo por baixo. Tô indo por baixo aqui. Doutor, eu queria falar agora um pouquinho sobre pós-operatório, cara. Eu acho que o paciente da cirurgia ortognática, penso eu acho que não só o paciente da ortognática, mas qualquer paciente que vai fazer uma cirurgia, ele tende a se preocupar com o pós-operatório, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o pós-operatório da ortognática, começando pela alimentação, porque você faz uma cirurgia intraoral, onde você vai fazer um movimento ali, maxila, mandíbula, mento, enfim. E a preocupação do paciente é, eu vou comer como, né? Como que é a alimentação do seu paciente após a cirurgia ortognática? Ismael, é uma pergunta que todo paciente faz, né? Eu vou conseguir falar? Eu vou conseguir comer? Né? Vai conseguir comer, se alimentar e vai falar. Com bastante dificuldade, mas consegue. Não cortando você da sua resposta, aquela coisa do paciente ficar com a boca amarrada hoje não existe mais, né? Não, antigamente se fazia assim. Na época do meu pai, era barra de Eric, né? Que travava a boca fechada e isso trazia algumas consequências, né? Porque às vezes o paciente sentia náusea no pós-operatório, precisava vomitar e a boca amarrada, o anestesista tinha que abrir a boca, nossa, perrengue. Hoje não, hoje é tudo feito pela boca, por dentro da boca, e existem as fixações através de placas e parafusos, então não trava a boca. Em alguns raríssimos casos, sim, mas é muito por um raro. período muito curto também, né? Um período mais curto, por causa de estabilidade mesmo, tá? Então, assim, a alimentação é líquida. Eu passo alimentação líquida 1 mês, né? Com acompanhamento de nutricionista, né? Lá na clínica a gente tem a doutora Patrícia
Cristina Mancini, que é minha esposa, né? E ela acompanha, eu peço para que acompanhe aí a nutrição desses pacientes, porque eles precisam ingerir caloria, proteína, né? E vitaminas e adequadamente, tá? A gente, lógico, no pré-operatório já sabe como é que está o hemograma, o exame de sangue desses pacientes, e aí dá sequência com essa alimentação. 1 mês líquido, e depois a gente gradativamente vai aumentando a consistência dos alimentos. Normalmente, quem são os profissionais porque o tratamento é multidisciplinar, né? Queria que você pontuasse quais são os profissionais que envolvem o tratamento do paciente da cirurgia ortognática. É o dentista, a ortodontista, o dentista bucomaxilofacial, a nutricionista, fisioterapeuta e fonoaudiólogo, ou fonoaudiólogo. Em alguns casos, às vezes até o psicólogo, mas é difícil, Sim, né? Não, o psicólogo também, importante. Bem lembrado, Ismael. É porque o paciente, às vezes, tem uma mudança tão radical, às vezes, né? Do paciente. Cada paciente é paciente, né? Às vezes está bem melhor, mas o paciente se olha e às vezes não se reconhece. Às vezes está até mais bonito, né? Ou mais bonita, e às vezes fica com uma dificuldade de se reconhecer. Isso é importante, esse trabalho com o psicólogo, trabalho consigo, né? A gente precisa avisar antes, entender também o paciente numa conversa prévia, como eu falei no começo, né, desse programa, para poder, às vezes, indicar previamente. E, às vezes, não operar até que o paciente esteja aí consciente das consequências da cirurgia. Quando você falou sobre alimentação, você falou da alimentação líquida e pastosa, né? Acho que no início do tratamento, aí, no pós-operatório. Quanto tempo o paciente fica com essa dieta, né? Você restringe até o paciente ter uma consistência de um alimento, né? Para voltar à alimentação normal, em média, assim, para a gente pensar na questão do paciente. 90 dias, 3 meses. Ele consegue ter uma alimentação equilibrada, né, por uma nutricionista. Gradativamente vai aumentando a consistência dos alimentos. É lógico que a gente vai acompanhando esse paciente no pós-operatório. Às vezes a gente precisa pedir uma radiografia, uma tomografia, né? E aí vai liberando aos poucos, né, a nutrição mais consistente. A preocupação do cirurgião sempre é a estabilidade, né? Não ter um problema de... Porque é o que eu falo, né? A pessoa quebra um braço, uma perna, o que ela faz? Ela imobiliza. Na nossa época, ela engessava, né? Olha aí a tecnologia, né? Hoje não. Hoje elas colocam placas, parafusos, né? Então, ela precisa ficar imobilizada para quê? Para formar osso, para ter uma consolidação daqueles ossos. E na boca é a mesma coisa. Só que na boca a gente tem placa e parafuso também, só que a gente mastiga. Então, se a gente mastigar e fizer uma alavanca, está sujeito a soltar placa, parafuso, né? E fica instável aquela fratura, que é uma fratura planejada, mas é uma fratura, né? Concorda? Então, a gente precisa manter aquilo imobilizado, sem força, sem carga, durante algum tempo, para ter uma consolidação, para depois a pessoa ficar tranquila. E a fisioterapia, né? Para reconstituir os músculos também, né? Porque a gente mexe com a musculatura. A gente, para acessar o osso, a gente precisa passar pela musculatura. Então, ela está traumatizada, a pessoa começar a abrir mais a boca, a ter uma mobilidade melhor, né, nos movimentos mandibulares, até completa recuperação. Mas cirurgia, Ismael, é cirurgia. Precisa ter esse resguardo, né? A pessoa lá, a gente falando de estética, a mulher vai lá colocar silicone no peito. Ela vai lá, faz o silicone, ela aparece depois de 3 meses. Ninguém falou que ela ficou em casa, que teve que usar faixa, não podia se movimentar, ia tomar banho, doía, né? Vai fazer uma lipo, a mesma coisa. O resultado exige uma exigência, né? Exatamente. Tem que passar por aquilo para poder depois desfrutar do resultado. Todos os seus pacientes, você passa pela fisioterapia e como que isso é importante no pós-operatório? Indicado para todos os pacientes, fisioterapia. Todos. É extremamente importante para a recuperação aí dos movimentos, como eu falei, né, da mastigação, assim,
se não tiver acompanhamento fisioterápico depois me falar que não vai para o fisioterapeuta, é melhor não fazer. Hoje é indispensável a fisioterapia. Para mim é. Você falando sobre fisioterapia, a gente tem uma dúvida muito frequente dentro da ortognática, que é a parestesia. Como que é a parestesia? A gente já ouviu de tudo aqui sobre parestesia, né? O paciente vai ficar com parestesia. Como que você relata isso para os seus pacientes? Então, a parestesia é esperada, né? Eu tive casos aí que não apresentaram parestesia, mas são raros, tá? Então, eu já informo que o esperado é ter a parestesia. A parestesia é reversível, na grande maioria dos casos, a não ser que haja a secção, o rompimento total do nervo, né, alveolar inferior. Então, assim, é um incômodo. Na verdade, é o que mais incomoda o paciente, viu? Se alimentar é ruim, abrir a boca mas assim, a sensação de parestesia incomoda bastante, mas ao longo do tempo vem passando, ele vai se adaptando, né? Então ela volta total ou parcialmente aí em 98% dos casos. O sucesso é alto, né, de resultado no pós-operatório com parestesia, né? Sim. Eu queria que você finalizasse falando sobre o pós-operatório. Normalmente, assim, o paciente tem uma preocupação com relação a duas coisas no pós-operatório: inchaço e dor, né? São duas coisas totalmente distintas, diferentes, mas que há uma preocupação do paciente com relação. Eu me preocuparia mais com a dor do que com o inchaço, né? Ambos não vão permanecer, mas aquele medo, será que eu vou sentir muita dor? Então a minha pergunta é: o paciente vai sentir dor durante ou no pós da cirurgia ortognática? Como é essa questão da dor, que eu acho que é uma preocupação de muitos pacientes seus lá, né? A dor ela é totalmente controlada através das medicações hoje. Temos medicações aí modernas também que pouco tóxicas e a gente consegue ter um controle tranquilo. Então, assim, é para sair sem dor. Agora, incomoda. Edema, inchaço? Tem, né? Pacientes tem mais, tem pacientes que tem menos, mas existe. Tá? A primeira semana é chatinha, mas depois começa a regredir, né? Começa a melhorar o movimento. Agora, o paciente vai higienizar a boca, né? Tem ponto ali, né? Tem sutura. Então, incomoda. Uma dorzinha ou outra, natural, mas nada assim de dor extrema. Hoje não tem isso, não. Nada que o paciente não se submeta ao procedimento pelo resultado e pela qualidade de vida que vai trazer ao paciente. Não tem por que não fazer pensando na dor. Às vezes é muito pior uma cirurgia aí de terceiro molar no consultório, né, com anestesia local, do que uma cirurgia ortognática. A pessoa está extremamente assistida pelo médico anestesista, as drogas anestésicas hoje são seguras, né? Você tem um suporte hospitalar ali, e inclusive no que se refere à dor, no pós-operatório imediato. Hoje pode-se considerar que a cirurgia ortognática é um procedimento seguro, né, doutor? Sim, é seguro. Todo o processo de planejamento, de exames pré-operatórios te dá uma previsibilidade de uma cirurgia com segurança. Sim, a gente consegue ter essa previsibilidade e é segura, né? Agora, riscos existem, são mínimos, né? Toda cirurgia demanda riscos, né? Mas são mínimos. Hoje ela é bem segura, a cirurgia ortognática. Falando sobre cirurgia ortognática, todo esse conteúdo que nós preparamos para você, tanto do Bucocast Ortognática assim, agora nós vamos falar sobre disfunção temporomandibular ou articulação temporomandibular, que é a DTM e a ATM. Doutor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema que demanda um conhecimento, uma exigência do cirurgião para tratar, né, essas doenças, essas patologias. E eu queria que você falasse o que é DTM. Então, vou começar a falar o que é ATM. Que é, eu acho que, o princípio, né? O ATM é articulação temporomandibular, tá? É a estrutura anatômica.
Então você vê aqui, ó, você tem uma articulação que é o osso da mandíbula, né, com o osso temporal. É uma articulação. Articulação temporomandibular, tá? DTM, Ismael, já é a disfunção temporomandibular. Já quer dizer que essa articulação, a ATM, está tendo um transtorno articular, não está normal. E normalmente o que causa essa disfunção? Porque existe uma série de estudos, né? Eu já participei de alguns congressos com as mulheres, está relacionado a isso, aquilo, mas o que normalmente, o que se mais aponta ao problema da disfunção, doutor? Então, a disfunção é bem estudada, né? Então, o que causa ela é uma doença multifatorial. Existem várias causas, né? Multifatorial. Então, bruxismo, né? Hábitos parafuncionais, roer unha, caneta, apertamento, malposição dentária, deformidade dentofacial, né? Mau posicionamento dos ossos da face. Então, várias coisas que interferem no funcionamento equilibrado dessa articulação, que ao longo do tempo pode causar algum processo degenerativo ou alguma patologia interna. Já vi alguns casos falando até sobre com relação ao lado emocional, faz sentido também dentro do estudo, quanto ansiedade, a forma de qualidade de vida, tem relatos com relação a isso também? Tem sim, tá? Então, quando eu falo bruxismo, apertamento, isso é um fator emocional já. Estresse. Ansiedade, estresse, né? Ou seja, a pessoa começa a demandar muita carga nessa articulação, tá? Por quê? Entre esses ossos existem cartilagens, né? Que facilitam aí, que fazem o deslizamento desses ossos, né? E o amortecimento. Então, se você está sobrecarregando, né? Que nem o joelho, que nem o cotovelo, se tem uma sobrecarga, essas cartilagens começam a ter uma deformidade, começam a ter perfuração, começam a sair do lugar que é para ela estar, né? Então começam a haver as DTMs. A DTM, a disfunção temporomandibular, ela envolve 3 tipos: a extraarticular, que é uma sobrecarga muscular, então dor de cabeça no músculo temporal, dor facial, né? Muscular. A intracapsular ou intraarticular, que é diretamente na articulação, né? O disco articular sai do lugar, estralos, barulho de areia, né? Dor de ouvido, né? Que não tem causa otorrinolaringológica, e elas associadas, onde envolve tanto a extraarticular quanto a intraarticular, tem tanto dor muscular quanto já um desalinhamento ali da articulação. Isso normalmente ele aponta para que perfil de paciente? Existe um modelo de paciente que sofre mais com esses problemas? Por exemplo, a mulher sofre mais que o homem? Existe uma época, se é a da mulher, após gravidez, média idade, nova... Onde que ela atua? Quais perfis de pacientes? Não é todos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, a DTM ela afeta 80% das mulheres, né? Então, as mulheres são as mais afetadas, tá? Após os 35, 40 anos de idade, né? Acúmulo de função. Hoje a mulher ela trabalha fora, ela tem o componente hormonal, né? Pré-menopausa, tem filhos, tem marido, né? Então tudo isso afeta no emocional da pessoa, tá? Mas os homens também são acometidos, tá? Então, vou contar para você, né? Aconteceu a pandemia, né? 2019 de Covid, e os casos de DTM aumentaram em 80%. Caraca. Porque a população ficou mais ansiosa, ficou mais tensa, ficou em casa, e isso emocionalmente abalou, né? E as pessoas começaram a vir mais no consultório com reclamações de DTM. Quais são as dores principais, né? Quais são os sintomas mais citados aí pelos pacientes com disfunção, doutor? Dor de cabeça temporal, geralmente, dor no pescoço,
estralos, barulhos, né, na articulação, barulho de areia, estalidos, pontadas no ouvido e dores faciais. Dificuldade de mastigação, deslocamento na mandíbula, tudo isso são sintomas de disfunção temporomandibular. Eu não faço ideia como que é um paciente que sofre desses problemas de disfunção, mas assim, raras vezes eu já tive um zumbido no ouvido. E quando começava, eu ficava assim, pedindo, pelo amor de Deus, cara, isso aqui tem que passar, porque eu acho que deve ser a coisa mais, né, não sei se o zumbido está associado talvez se existe, né, uma relação com a disfunção, mas de tudo que você falou aí, é uma coisa que deve ser... deve minar a pessoa assim, né, cara? Você fica com aquela coisa constante, você fica... Graças a Deus foram 2, 3 vezes, eu não faço nem ideia, alguém que tem um problema, mas a gente vê que a procura por esse tratamento tem sido cada vez maior, né? Procura porque na área do otorrino, um dos casos mais complexos é o zumbido, né? E ele investiga, mas não é fácil, né? Isso eu escutei de um amigo meu, tá? Otorrino. E assim, a gente procura, às vezes está associado, sim, à disfunção temporomandibular, tá? Às vezes está associado. Mas a maioria das vezes não, tá? E a gente tem que investigar também. Existe uma tomografia que a gente pede, que é para pesquisar o forame de Husky. O forame de Husky é um forame que liga o ligamento da articulação, que está bem próximo do ouvido, né, ao ouvido interno. Então, às vezes, em alguns casos, a solução está aí, mas é raro, tá? Alguns ajustes ali só fazer uns ajustezinhos ali que tá tudo certo. Tem uma condição de tratamento dentro da... Você quer fazer... Você quer... Não, é porque a articulação, ela tá muito próxima ao ouvido, né? Então, às vezes, também essa pressão acaba estimulando, né, o conduto auditivo ali, o ouvido interno, o ouvido médio, tá? Então, assim, pode ter a ver, mas não é uma coisa que a gente gosta de entrar também muito, sim, não, né? Sim. Às vezes o tratamento vem na DTM e pode auxiliar no zumbido, tá? Pode auxiliar. Não é certeza que isso tenha correlação com a disfunção. Pode ser que sim, pode ser que não. Sim. Tem uma indicação de tratamento, não sei se eu posso usar como indicação de tratamento, mas eu sei que é muito utilizado as placas, né, para o tratamento de disfunção, né? Dentro do conceito do tratamento clínico é indicado as plaquinhas, né, de mordida, né? Não sei. São os dispositivos interoclusais. Placa de mordida miorrelaxante, placa, é tudo a mesma coisa. Mas cada clínico, cada cirurgião tem uma maneira que dá mais certo. Tem gente que gosta de fazer ala plana, 2 milímetros, 3, 1, então varia de quem está conduzindo o caso, tá? E elas são efetivas sim para o tratamento. A maioria dos casos a gente consegue controlar através das placas. DTM tem cura, doutor? DTM tem cura? Pode ter. Também é um trabalho aí multifatorial, né? A gente tem que trabalhar com a ansiedade do paciente. Eu indico muito atividade física, né, para os meus pacientes. E o controle emocional tá por aí. E os ajustes que precisam fazer na oclusão, nos dentes, se for caso de deformidade dentofacial também, fazer ortognática. Então, assim, a gente precisa agir na causa, né, para poder almejar um sucesso no tratamento. Isso em qualquer tratamento médico, odontológico. E esse é um tratamento que normalmente depende do paciente, né? O profissional, ele é importante, mas se não houver a participação do paciente, é quase que impossível de conseguir o sucesso do tratamento, né? Eu vivo em São Paulo, né, Ismael? São Paulo é uma cidade frenética, não para. As pessoas têm metas para cumprir, tem que buscar a criança na escola, tem que trabalhar. Então, não é fácil o paciente também se dispor ao tratamento,
mas a gente faz o que é possível. E alguns pacientes fazem o que precisa fazer e a gente consegue um resultado bom. Como que é feito o tratamento da disfunção do temporomandibular? A gente, a partir do diagnóstico, a gente indica fisioterapia, termoterapia, as placas, mudança de conduta, né? Atividade física, uso de TENS para relaxar a musculatura, uso de drogas, usar relaxantes musculares. São inúmeros. Inúmeros. Antidepressivos leves. Então, depende de cada paciente. A gente precisa fazer um diagnóstico, conversar e adequar o tratamento a cada indivíduo. Agora, falando de ATM, né? Onde que entra a causa do problema? Ele sai da DTM e é como se fosse um problema que ele agravasse para ele avançasse e aí você precisa tratar a ATM. Quando você fala sobre tratamento não invasivo e tratamento minimamente invasivo, fala um pouquinho sobre essa relação da disfunção com a articulação, no caso, desde o tratamento até a cirurgia. A ATM é a estrutura, né? É a nossa anatomia. A DTM é quando você já tem uma disfunção, já começa a ter o desequilíbrio. A maioria dos casos a gente consegue tratar de maneira conservadora. 5% dos casos, que se eu não me engano, são cirúrgicos, porque já causou uma degeneração na articulação que não é passível de tratamento conservador. Aí a gente precisa corrigir e melhorar isso cirurgicamente, porque senão isso se agrava, vem se agravando, né? Então, faz o tratamento conservador. Nos casos que já não são conservadores, a gente tem cirurgias minimamente invasivas, né? Artroscopia e artroplastia das articulações. E a gente tem os tratamentos de cirurgia aberta, né? A ancoragem de disco, né? Dissectomia, até as próteses de articulação temporomandibular. Doutor, falando sobre cirurgia, né? Como você falou que, né, a menor parte é indicado para a realização da cirurgia, mas quando existe a indicação, né, a gente sabe que existem vários tipos de cirurgia. Poderia falar um pouquinho sobre a questão cirúrgica quando existe a indicação do paciente com problema na disfunção? Sim. Então, como eu falei, você tem a cirurgia fechada, né, minimamente invasiva, que é a artroscopia. A gente acessa a articulação através de óticas, né? E onde a gente consegue visualizar internamente essa articulação e, se necessário, já tratar, né? Porque os exames de imagem, ele dão uma boa noção para nós, mas você enxergar aquilo em loco é diferente, né? Em loco ali ao vivo, né? A gente acaba encontrando algumas coisas. Então, a gente já trata, lava, diminui a inflamação, né? Daquele local. O paciente volta às suas atividades rapidamente, né? E as cirurgias abertas de ATM, onde a gente precisa manipular um pouquinho mais essa articulação, são para casos que já atingiu uma degeneração mais avançada dessa articulação, né? Então, assim, esse disco articular, a gente colocar ele no lugar através de âncoras, né? Isso é importante. E essas cirurgias são feitas e costumam ter resultados assim excelentes. Que normalmente essa cirurgia é feita, existe alguma que é feita no ambiente ambulatorial e hospital, só para a gente entender o que é uma e o que é outra? No ambulatório, a gente trata com botox, né, para paralisar a musculatura da face, com as placas, e com artrocentese, né, quando a gente... Eu não gosto, tá, de fazer isso, mesmo isso eu gosto de fazer no centro cirúrgico. Que você acordado, lava, você entra com uma agulhinha ali na articulação e lava, você tira ali, você melhora o pH do local, né, tira um pouquinho da inflamação do paciente, alivia, né. Mas se a gente está funcionando ali, é melhor a gente funcionar e olhar, pelo menos com artroscópio, né. E até aí, tá. Mais do que isso, é centro cirúrgico com anestesia geral. Quando se fala em próteses de ATM, em que momento que normalmente o paciente se submete a uma cirurgia de prótese de ATM, doutor?
onde você já tem um estado avançado de degeneração articular, onde você já rompeu o ligamento, já não tem ali cartilagem, a articulação está de osso com osso, dor extrema, né? É indicado já a cirurgia para remoção dessa articulação e colocação de uma prótese. Normalmente, quando o paciente se submete à cirurgia, como que é o pós-operatório? É tranquilo? Como que é feito o pós-operatório, por exemplo, de uma cirurgia aberta, de ATM, algo desse tipo? Pós-cirúrgico é o acompanhamento do paciente, né? Fisioterapia para musculatura, né? Para restabelecer os nervos faciais também, né? Uma fisioterapia motora e sensitiva. Melhorando a mobilidade dessa articulação, né? É uma adaptação do paciente. Então não tem muito segredo nisso aí não, é acompanhar o paciente, pedindo para ele fazer os movimentos e o acompanhamento fisioterápico. Que é um trabalho em conjunto do cirurgião com a fisioterapia. Sim, laser terapia também, né? Eu faço lá no consultório bastante isso aí. Doutor, saindo um pouquinho agora da ATM, DTM, falamos sobre cirurgia ortognática. E o bucomaxilo é isso, gente. O bom do nosso podcast é que a gente consegue navegar aí por várias patologias, várias áreas e falar de vários assuntos, né, que domina aí o cirurgião bucomaxilo. Vamos falar um pouquinho sobre implantes, né, que foi, na verdade, uma especialidade que você fez antes da bucomaxilo que você falou, né? Você começou pela implantodontia e aí foi seguindo carreira e iniciou dentro da bucomaxilo. Hoje, a reabilitação, né, do paciente, o paciente que foi mutilado no passado e você está sendo reflexo hoje, né, esse paciente está chegando na clínica por conta de tratamentos que hoje eu mesmo fiz, né, extração de 2 dentes há 20 anos atrás, que hoje provavelmente nenhum dentista faria. E é reflexo hoje, né, no consultório desse paciente que busca, né, reabilitar, né, reabilitação. Então eu queria que você falasse um pouquinho dos implantes dentários, quais têm sido a maior procura e o que você tem mais oferecido como tratamento dentro dos implantes hoje. Então, também é uma área bem bacana, né? Que o segmento é grande da implantodontia. A gente reabilita desde um dente até todos os dentes da arcada dentária do paciente, né? Que é o protocolo. É isso, o protocolo. Total. Total. A gente usa a técnica A-on-4, né? É uma técnica com 4 implantes, né? A gente tem que disponibilizar esses implantes através de um polígono, que é um trapézio, que chama polígono de Roy, e a gente consegue distribuir essas cargas. Então, assim, hoje o menos é mais, né? E os meus casos são geralmente os casos mais complexos. A pessoa já passou por implantodontista, perdeu o implante, já fez enxerto, não deu certo, ou não tem osso nenhum para colocar implante. Aí esse paciente vem até mim, porque hoje a gente tem as técnicas ali de ancoragem óssea nos ossos densos da face. Então a gente procura implantes mais longos e ancorar no osso zigomático, que é um osso duro, né? O implante transnasal, no septo, no vomer, né? No septo nasal, no osso pterigoide. Então a gente consegue, né, através da bucomaxilo associada ao implante, eu consigo dar um suporte ósseo aí e geralmente, na maioria dos casos, com carga imediata, né, colocando a prótese ali em até 7 dias, a gente consegue reabilitar esse paciente. Você falando sobre, né, você deu um resumo aí do que você faz dentro da área de implante. É interessante que eu participei de uma cirurgia de implante zigomático e demanda um conhecimento, né, uma técnica e uma curva de aprendizado do cirurgião muito alta, porque é uma cirurgia que diria assim, invasiva, mas que exige um conhecimento, né, alto do profissional. Eu queria que você falasse para o paciente que não tem mais nenhum tipo de osso. O paciente, primeiro, ele não sabe, né, que ele vai ter perda de osso ali ao longo dos anos. Eu queria que você falasse um pouquinho como que é isso quando esse paciente ele é mutilado, quando ele não tem
o dente, o que vai acontecendo até chegar num ponto que nem você precisa usar dessas técnicas mais avançadas para devolver, né, um sorriso para esse paciente. Isso aí é um problema, principalmente na maxila, na parte superior, fisiológico, né? O paciente perde os dentes. Aí ele tem um remanescente ósseo ali e coloca uma dentadura, vamos falar assim. Só que esse osso ele sofre reabsorção, ele vai perdendo o osso ao longo dos anos, né? Então, esse osso onde ficavam os dentes, ele vai diminuindo de tamanho. E esse osso que retém a dentadura. A dentadura, ela tem o céu da boca que faz o vácuo e tal, e dá uma segurança até para o paciente, alguns pacientes se adaptam. Só que lembrando que a dentadura, um paciente que usa a dentadura em cima e embaixo, ele tem 20% de eficiência mastigatória, né? Quando tem os dentes fixos, você devolve quase 100% da eficiência mastigatória desse paciente, né? Então, ele vai perdendo os ossos e uma hora ela não tem retenção, ela não tem estabilidade, né? E às vezes não tem osso para fazer implante convencional, né? Então, o que eu tenho para falar para esse paciente é para ele não perder as esperanças, porque hoje nós temos técnicas eficazes para reabilitação de forma segura. Quando você fala em implante convencional, eu queria que você falasse o que é o implante convencional. O implante convencional é esse que a gente vê no dia a dia. A pessoa perdeu um dente e coloca aquele implante de 8, 10 milímetros, né, que vai no rebordo alveolar, onde existiam os dentes. Com o tempo, esse lugar onde esse osso segurava os dentes é perdido, né? Ou por alguma cirurgia, ou por patologia, ou pelo próprio processo fisiológico de absorção óssea, ele vai diminuindo e vai perdendo a retenção. E é onde a gente ancora esses implantes convencionais, né? A maioria dos casos são resolvidos dessa maneira, mas chega uma hora que às vezes o profissional talvez não tenha conhecimento, ele fala, olha, não tem osso para fazer implante aqui, não tem osso para fazer implante aqui. Então o que ele faz? Vamos fazer enxerto, vamos fazer isso, aí começa... Eu já fiz muito isso lá no passado, hoje não. Hoje a gente faz técnicas sem enxerto para não trazer complicação. Então a gente consegue resolver de uma maneira simples e eficaz, sabendo onde coloca esses implantes. São alguns pilares que dão essa estabilidade do implante para nós, para poder suportar uma prótese e as cargas mastigatórias. Tem uma dúvida que o paciente sempre tem, o que é implante e o que é dente. Antigamente, eu não entendi o que era. Hoje a gente sabe, mas eu queria que você falasse o que é um e o que é outro, entendeu? Vixe, a gente tem que saber explicar isso aí para o paciente, viu? Eu aconselho aí quem está começando a explicar bem explicadinho. Porque você fala implante, o paciente entende que é tudo. O paciente não está pensando no parafuso que está aí no osso, ele está pensando no resultado, no dente para ele mastigar e para ele sorrir, né? Aí a gente faz um orçamento, é X o implante e é X o dente, né? Então assim, você tem a fase cirúrgica e a fase protética, né? Então, respondendo a sua pergunta, o que é o implante? O implante é uma prótese de raiz, eu falo. A pessoa perdeu o dente, perdeu a raiz do dente. Porque quando ela tem a raiz do dente, mesmo que não tenha o dente aparecendo na boca, mas tem a raiz lá no osso, a gente faz uma coroa, né? Uma prótese fixa, coloca um pino no canal do dente do paciente e faz uma coroa, resolve. A pessoa perdeu essa raiz, aí você tem que fazer o implante, que é um substituto da raiz, é um parafuso onde vai um pino também, um encaixe nesse parafuso, e onde vai a coroa, que é a prótese, que o paciente quer a prótese, né? Então, nisso, Ismael, a técnica clássica, 4 meses de espera na mandíbula, na parte de baixo, 6 meses de espera na maxila, né? Que é a cicatrização do osso ao implante, a essa raiz artificial, né? E depois, esse paciente vai ter os dentes dele, né? Hoje não, hoje a gente consegue... É lógico que precisa de alguns pré-requisitos, mas a gente consegue fazer a carga imediata, tá? O que é a carga imediata? É colocar o implante e imediatamente a gente colocar a prótese, né? Colocar o dente para o paciente ter pelo menos a estética ali devolvida, né? A parte estética e a funcional também. Quando você fala do implante ali, quando o paciente ele tem essa remoção, essa perda, falta do dente, quais os problemas? O paciente não tem noção, né? Ele tava com dor, tirou o dente, ele fala, pô, resolveu, né? Nossa, tava com o dente que tava me matando. Nossa, ainda bem fui lá, o doutor tirou.
Mas, na verdade, o problema só está começando, né? Porque ele tirou e acha que está resolvido. Qual é o problema maior desse paciente que tem falta de dente? Qual que é a preocupação? Por que ele precisa se preocupar em reabilitar isso quanto antes, doutor? Então, o paciente é assim, o paciente perdeu um dente. Aí o que começa? Aquela semana, perdi o dente, ali fica difícil para mastigar, vai naquele lugar, mas o ser humano se adapta a tudo. Passou uma semana ali, 2, ele já acostumou a ficar sem dente. Só que nisso, inconscientemente, o movimento equilibrado da mandíbula mudou. O movimento correto da mastigação já não é o mesmo. E isso, já volto naquele outro assunto, já começa a interferir na articulação temporomandibular desse paciente. Ela já perdeu o movimento equilibrado. E aí, os dentes, eles se movem com o aparelho ortodôntico, né? A gente consegue movimentar os dentes, colocar para um lado, para o outro, tirar mais para cima, colocar mais para dentro. E aí, esse dente não tem estabilidade, ele perdeu o equilíbrio. O que mantém o equilíbrio dos dentes na boca? É o encostar. É quando encosta um dente no outro e o encaixe da mordida. Perdeu um dente, o de cima começa a descer, o do lado começa a deitar, a girar, a perder espaço, e isso desequilibra todo o sistema estomatognático, musculatura, articulação e os dentes. Aí perdeu 2 dentes, piorou. Perdeu 3, aí é uma bola de neve. Então, assim, paciente perdeu um dente, quanto antes ele reabilitar, melhor. Quem influencia, além das articulações e musculatura, começa a influenciar na mastigação, começa a ter uma eficiência mastigatória e isso pode vir a refletir em todo o sistema digestivo ou digestório. O paciente fica muito preocupado quando vai fazer uma cirurgia de implante, principalmente para quem nunca fez. Normalmente o implante dói para ser feito. Como que é a cirurgia que normalmente é feita em ambiente ambulatorial, né, doutor? A cirurgia é feita com anestesia local, né? Com ou sem sedação. A gente pode sedar o paciente através de algumas drogas. E eu vejo que é mais simples, que ele sofre menos do que tirar o dente para colocar. É tranquilo. É tranquilo. Dura em média quanto tempo quando você fala de um implante unitário, enfim, 2 implantes? 20 minutos, 30 minutos. Hoje, dentro da implantodontia, a gente sabe que tem as tecnologias, cirurgia guiada. Eu queria que você falasse um pouquinho da experiência que a clínica oferece para os pacientes com relação a implantes dentários. Assim como a cirurgia ortognática, o planejamento ele pode ser virtual também. Fazer um planejamento através de guias, já que diminuem o tempo operatório e trazem também uma previsibilidade do resultado. A gente já sabendo a posição que o implante vai ficar, como é que vai ficar o dente depois, né? O local, você consegue escolher o tamanho já desse implante através das tecnologias digitais, escaneamento e tomografias. Isso dá ao cirurgião e ao paciente uma condição de uma cirurgia tranquila, vamos dizer assim. Fica mais segura e mais previsível, com certeza. Estamos chegando ao final do nosso podcast aqui pelo canal da Bucocast. Antes de finalizar, tenho mais 2 perguntinhas para a gente finalizar esse podcast, que eu acho que é importante para esse paciente que está buscando reabilitação, que eu tenho visto uma mudança, de vida, né? Não só a cirurgia ortognática, que a gente falou bastante aqui, mas os implantes têm mudado muito a vida dos pacientes, porque quando existe uma... Eu lembro que eu fiz um procedimento num dente da frente, que eu acho que foi uma obturação e tal, e cara, eu não lembro o que aconteceu, que eu não conseguia comer. Eu ia comer, pegava e doía. Isso é uma coisa que tira a pessoa do mundo, tira a pessoa porque você quer comer, você está com fome, você não consegue, e aí pega e dói e tal. Mas foi uma coisa assim de um dia, mas foi uma coisa que eu me lembro que marcou muito. Esse paciente, às vezes a gente vê o paciente chorando, né? E às vezes a gente olha lá e não faz ideia, só quem passou sabe o quanto às vezes esse paciente teve que deixar de comer coisas, né? Às vezes passou fome, às vezes, né? Passou fome no sentido assim, de você ter que parar de comer por conta de problemas, né? O quanto a reabilitação, no seu ponto de vista, tem impactado na transformação e na vida desses pacientes, doutor? Olha, é uma transformação
inimensurável. É isso que o senhor acabou de falar, Ismael. A pessoa chora, se emociona, porque as pessoas têm dores, né? Tem dores. E às vezes ela quer fazer, às vezes ela até tem dinheiro para fazer, mas tem traumas que impedem ela de fazer. E a hora que ela vence isso é uma vitória. E ela consegue ter segurança para se alimentar, consegue sorrir, né? Principalmente idoso, né? Idoso, qual que é o gostoso do idoso? É se alimentar em um restaurante com a família, é sorrir com os netos, é fazer uma viagem, poder comer no restaurante sem medo da prótese cair. Então, assim, você faz uma transformação na vida da pessoa para melhor, né? E o que a gente... E um paciente mutilado é um paciente mutilado. Imagina uma paciente sem a mão, que você devolve a mão para o paciente. Mesma coisa, o paciente sem dente, você devolve o dente do paciente, né? E você devolve a eficiência mastigatória, como eu te disse, né? A dentadura que cai, machuca, é 20% de eficiência mastigatória. Aquele paciente, ele não come o que ele quer, e se ele come, ele engole, ele não mastiga, né? E hoje é possível você substituir a dentadura com o implante com essas técnicas que você utiliza, que é a técnica Confort, né? Sim, imediatamente. Na maioria dos casos, em até 7 dias, ele sai com uma prótese fixa, mastigando. Cara, isso há 20 anos atrás era quase que impossível, né? Não existia isso, né, hoje. Eu vou te contar uma historinha. O implante, ele foi inventado, ele foi feito para segurar a dentadura, né? Dito as queixas da dentadura, principalmente a de baixo, né? A prótese não estabiliza, né? A famosa perereca, né? Que pula da boca, porque em cima é ruim, mas ainda é melhor, é um osso fixo, né? Embaixo é um osso que se move, né? A mandíbula, a língua joga para fora a prótese. Então foi inventado para segurar a dentadura. Antigamente eram 2 implantes, né? Através de um botão, né? De um O-ring, que você abotoava a dentadura e já trazia um benefício. E aí veio a evolução da implantodontia e hoje a gente já chegamos a fazer 8 implantes para segurar uma prótese superior, 6 implantes, e hoje a gente está aí com 4 implantes, né? Technical On-4, onde o menos é mais simples, mais rápido e seguro. E menos invasivo também. Estável e menos invasivo, porque a gente tem a tecnologia a nosso favor. Meu amigo, já gravou um podcast antes ou não? Primeira vez? Primeira vez. O que você achou do podcast? Eu achei bom, legal, diferente. Diferente de... Bom que você deixa a gente à vontade, quero agradecer aí, né, a sua paciência. Tamo junto. Comigo, mas muito legal. O que você achou desse estúdio aqui? Já tinha entrado antes? Não, né? Primeira vez. O que você achou da nossa estrutura aqui? Eu só via pela televisão. É isso aí, meu amigo. Legal, tá de parabéns, viu? Fica o convite para voltar numa próxima oportunidade. Estamos chegando aí na casa de 2 horas aqui de gravação de podcast com esse cara que é fantástico. Um amigo, já um parceiro nosso aqui da agência Agape, né? A gente já vem trabalhando há algum tempo junto. Ele tem tido um pouco de paciência com a gente também, com a Rafaela, que tem cuidado lá das redes sociais dele. Mas fica o convite aí para a gente falar um pouco mais sobre esse mundo da especialidade, da implantodontia, né? Enfim, cirurgia ortognática hoje a gente sabe que está cada vez mais vem chegando novidades e você tem participado dessa inovação, né? Tivemos no Copac recentemente junto, e isso é importante, né, para nós e principalmente para você que trata do paciente no dia a dia, né? Tudo é importante, tudo essa nossa busca de conhecimento, né, e o apoio de pessoas como você e das empresas e da indústria odontológica trazendo inovação. Isso aí é fundamental para nós, mas principalmente para os pacientes que vão usufruir de tudo isso, né? Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem. Essa aqui é a sua câmera. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí. Nós temos vários alunos de graduação que nos acompanham, que com certeza se espelham em pessoas como você, como seu pai, que buscam sucesso dentro da especialidade, dentro da odontologia, e que eu acho que é fundamental e importante pessoas, né, como vocês, dentro da especialidade, que vêm
de geração em geração e chegou até nós. Sou grato muito à Bucomaxilo e a vocês que nos dá a oportunidade de poder trabalhar dentro da especialidade. Às vezes as pessoas perguntam, Ismael, você é cirurgião? Não, cara, eu sou da publicidade e propaganda, mas me apaixonei pela Bucomaxilo e faço isso com muito carinho. Então esse aqui é a sua câmera. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o nosso canal hoje, doutor. Falando para vocês que estão na graduação, estão se formando, se formaram há pouco tempo, exercer a odontologia com ética, com caráter, buscando conhecimento, sabendo os seus limites, o que você pode, o que você dá conta de fazer, o que não dá, isso é importante. Procurar estar com pessoas responsáveis, né, e que possam transmitir o conhecimento de forma clara e pura, tá? E é isso, e aquilo que eu falei no começo, a gente saber a odontologia, saber fazer diagnóstico, isso é fundamental para qualquer profissão. A gente precisa saber o que o paciente tem. Nós somos o profissional da saúde da boca. A gente precisa entender o mínimo, precisa saber tudo, mas entender o mínimo para poder indicar. Às vezes, se a gente não faz, indicar quem faça, né? De uma forma aí para tratar o nosso paciente como um indivíduo, né? Uma pessoa que está buscando auxílio e está confiando em você, né? Então é isso. E acompanhe o canal Bucocast, que traz novidades aí, sempre traz profissionais bacanas aqui, de renome, de conhecimento, né? Eu mesmo acompanho, acho muito interessante, tá? Às vezes a gente não desfruta da mesma opinião, mas a gente precisa entender e respeitar, né? O jeito que o nosso colega faz e como ele opina. É importante a gente conhecer, porque isso aí só faz a gente crescer. Então é isso. Meu amigo, obrigado pela sua vinda. Foi um prazer a gente bater esse papo. Dr. Ricardo Soares, cirurgião bucomaxilofacial e implantodontista, especialista em dor orofacial também. Nós vamos deixar na descrição do nosso vídeo aí, Instagram, endereço da clínica dele. Você que é paciente, tem alguma dúvida, fique à vontade. Vai ser com certeza para ele e para nós um prazer respondê-lo. Muitíssimo obrigado, um abraço, meu amigo, e até o próximo episódio. Até.